Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um tema que muitas vezes passa batido, mas que é, na verdade, a base de todo o aprendizado: o poder do brincar. Vamos descobrir juntos por que o jogo é muito mais do que só diversão. É a principal linguagem de um cérebro em pleno desenvolvimento. E para começar, eu trago essa frase bem provocadora da Maya Angelou. A infância é desenhada para o erro. Isso, de cara, já desafia o nosso jeito de pensar sobre o que é falhar e o que é acertar, né? E prepara o terreno para a gente entender por que o brincar é tão, mas tão essencial. Então, qual é a mágica por trás do brincar, afinal? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiadinha dentro da máquina mais incrível que existe, o nosso cérebro. Como é que ele consegue transformar uma simples brincadeira em um conhecimento que fica para a vida toda? Olha só, aqui a gente tem basicamente um mapa de como o cérebro da criança aprende. Primeiro de tudo, ele precisa de repetição. Sabe, é como montar um castelo de blocos. A cada vez que a gente tenta, as conexões ficam mais fortes. O cérebro aprende fazendo, testando e sim, errando. É parte do processo, mas tem um ingrediente secreto aqui que é fundamental: a presença calma de um adulto. Essa segurança emocional que permite que a criança organize os sentimentos e aprenda de verdade com aquela experiência. Vamos em frente. Agora, vamos ver como o brincar funciona como uma espécie de ponte. Uma ponte que liga as ideias mais difíceis, mais abstratas, com a experiência concreta do dia a dia. Muitas vezes, um conceito que a gente só explica com palavras fica meio distante, né? Mas quando entra uma atividade lúdica na jogada, o aluno não só escuta, ele faz, ele vive aquilo. A ação, a participação, a curiosidade, tudo isso torna o aprendizado muito mais natural e, o mais importante, com muito mais significado. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina aprender primeiros socorros só lendo um livro. Complicado, né? Agora imagina uma simulação, uma brincadeira de treinamento de bombeiros, onde é preciso agir de verdade, observar o que está acontecendo, tomar uma decisão ali sob pressão e trabalhar junto com a equipe. De repente, aquele conhecimento que era só teoria vira uma habilidade real que a gente internaliza. Mas aprender não é uma coisa que se faz sozinho. Agora vamos mudar o foco do indivíduo para o grupo e entender o jogo como um verdadeiro laboratório para desenvolver habilidades sociais. Aqui a gente vê duas mentalidades bem diferentes em ação. De um lado, a competição, onde o objetivo é chegar primeiro, muitas vezes sozinho. Do outro, a cooperação, onde o sucesso é tipo um quebra-cabeça que só fica completo se todo mundo trabalhar junto. Essa simples mudança de perspectiva já cultiva um conjunto de habilidades totalmente diferente, muito mais focado no coletivo. O jogo cooperativo e as atividades em grupo, como as assembleias de classe, por exemplo, são o campo de treinamento perfeito para essas competências que são vitais. Ali se aprende a ouvir, a defender uma ideia, a ceder, a liderar e a assumir a responsabilidade pelo grupo. E vamos combinar, isso não é só habilidade para a escola, é habilidade para a vida. Agora vamos virar a nossa lente para dentro. O brincar não serve só para aprender coisas de fora, mas também para expressar o mundo interno super complexo da criança. O brincar é quase uma linguagem simbólica. É naquele faz de conta que a criança consegue processar as emoções, os medos, as experiências dela, principalmente quando ainda faltam palavras para descrever tudo isso. Ela cria histórias para si mesma e nessas histórias ela se revela por inteiro. E isso nos dá uma ferramenta muito poderosa: a observação atenta. O jeito que uma criança brinca, os personagens que ela inventa, os conflitos que ela cria na brincadeira, tudo isso são pistas valiosíssimas sobre o mundo interior dela. A brincadeira é de fato uma janela aberta para suas angústias, frustrações e, claro, também para suas alegrias. E chegamos na nossa reta final. Agora, a gente vai conectar todos esses pontos com o que talvez seja o objetivo final da educação: cultivar a persistência e o amor pelo aprendizado. O filósofo Jules Payot escreveu sobre um grande inimigo do aprendizado, o que ele chamou de horror ao esforço prolongado. Sabe aquela sensação de peso, de obrigação, que nos leva à preguiça intelectual? A pergunta é, como a gente supera isso? E a resposta está bem aqui. Existe o esforço que é uma obrigação, um fardo, e existe o esforço que nasce do engajamento, da paixão. Pense em uma criança totalmente concentrada num jogo por horas a fio. Ela está se esforçando muito, está focada, persistente. Mas para ela não é um peso, é um prazer. O jogo é mestre em gerar esse tipo de esforço voluntário. Então, a conclusão aqui é muito forte. A verdadeira persistência, a força de vontade, ela não é construída na base da disciplina rígida, e sim no engajamento alegre.
É brincando que a criança, por vontade própria, treina a concentração e a determinação que ela vai usar para encarar todos os outros desafios da vida. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Se a gente aceita que o erro é uma parte natural e essencial do processo, a pergunta que fica é: será que os nossos ambientes, em casa, na escola, estão realmente projetados para permitir essa exploração, para permitir essa tentativa e erro que é a verdadeira essência do aprender? Fica aí o pensamento.